Oi, meus alunos queridos, tudo bem com vocês, meus amores? Muito bem-vindo ao Pré-ENEM Digital Gold. Vocês são ouro, né? Então nós vamos aqui agora iniciar uma trajetória de revisão do conteúdo de História. As nossas primeiras aulas nós vamos focar em História do Brasil, tá? Então as nossas primeiras aulas, a aula 1, 2, 3 e 4, nós vamos focar em temas voltados para a área de História do Brasil. E as duas últimas aulas nossas, nós vamos focar em temas, que são mais cobrados no Enem e História Geral, tá bom? Meu nome é professora Geisa e é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Tudo bem? Vamos trabalhar, moçada? Vamos começar aqui para a gente iniciar a nossa trajetória de revisão. Olha só, eu selecionei alguns conteúdos dentro da História do Brasil que foram mais cobrados nesses últimos anos, pelas provas do Enem. Então eu selecionei questões de 2011 para cá, aquelas que foram mais vistas, mais faladas, mais cobradas. Então nós vamos dar ênfase a estes assuntos. Tudo bem? Então, dentro da História do Brasil, o que é importantíssimo a gente revisar? Não podemos esquecer que quando vamos estudar a História do Brasil, nós precisamos conhecer os períodos da História do Brasil. Isso é de fundamental importância para a história. A história trabalha tempo, e o tempo para nós, dentro destes conteúdos, ele é fundamental para a gente entender e fazer as relações históricas pertinentes. Tudo bem? Então, olha aqui. A história do Brasil costuma ser dividida em 3 longos períodos históricos. O período colonial, o período imperial e o período republicano. O período colonial ele costuma ser subdividido em 3 fases menores: pré-colonial, colonial e Reino Unido. Essa linha do tempo ela é um pouquinho menor, Então aqui o autor ele deu prioridade para colocar apenas o pré-colonial e o colonial, não colocou o Reino Unido. Mas não tem problema. Você precisa saber que o período colonial ele inicia com a chegada dos portugueses no Brasil em 1500 e termina com a independência do Brasil em 1822. Tudo bem, moçada? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é conhecer os períodos históricos da história do Brasil. Isso ajuda muito, quando a gente vai resolver uma questão, até para a gente decidir pelo certo e o errado. Tudo bem? Aqui, dentro da História do Brasil, eu selecionei os temas mais importantes do período colonial, do período imperial e do período republicano. Nós vamos iniciar pelo período colonial. Olha lá, na nossa aula 1, Brasil Colônia, nós vamos dar ênfase aos temas mais pedidos nessa fase da história. Olha só, quando é que começa o período colonial? Então, como eu disse para vocês, o período colonial ele começa com a chegada dos portugueses aqui. Eles chamam isso de achamento do Brasil, porque ninguém descobre o que os outros já descobriram. Quando os portugueses aqui chegaram, o Brasil já era vastamente habitado. Quando você for estudar esse período da história, você precisa também ler um pouco a respeito dos primeiros habitantes, que os portugueses entraram em contato nessa região. Os indígenas brasileiros, que é chamado de pré-história do Brasil, como que eles viviam, como que era a cultura deles, a língua deles, isso é muito importante na revisão que vocês vão fazer. Então, dentro do período colonial, é o período que vai de 1500 a 1822, chegada e independência do Brasil. O que nós vamos focar aqui? Nós vamos focar aqui dentro do período colonial, período que vai de 1530 a 1822. É o período que vai ter início com as primeiras expedições, as expedições colonizadoras e guarda-costa. Nós vamos dar ênfase à expedição colonizadora de Martim Afonso. Essa expedição, deu início ao período colonial. O período anterior de 1500 a 1530 a gente chama de pré-colonial. É aquele período em que Portugal não deu muita importância ao Brasil, tá? Portugal meio que abandonou o Brasil. Por quê? Porque Portugal estava mais interessado em ganhar dinheiro com as especiarias do Oriente. Portugal, naquela época, ele retirava as especiarias e revendia na Europa. E aí, obviamente, numa dessas viagens, os portugueses desviaram a rota propositalmente e chegaram ao Brasil.
e fincaram a bandeirinha, não encontraram ouro, prata, não encontraram as especiarias, que era o que era lucrativo naquele momento. Então Portugal terceirizou o serviço, né? Entregou o processo de exploração da terra para nobres portugueses ricos e continuou, né, fazendo comércio com as especiarias, meio que abandonou o Brasil por 30 anos. Mas quando chegou por volta de 1529, Portugal estava correndo risco de perder o Brasil para os invasores estrangeiros, principalmente os franceses, os flamengos, que serão os futuros holandeses, né, que invadiam as costas brasileiras para poder pegar o pau-brasil, né, as drogas do sertão, que eram produtos exóticos, né, da flora brasileira, certo? Então, Portugal teve que tomar posse do Brasil, e foi nesse contexto que ele mandou a primeira expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza. Ele é responsável por trazer para o Brasil os primeiros colonizadores. Ele é responsável de fundar a primeira vila, a Vila de São Vicente, e ajudar a fundar a segunda, que é a Vila de Santo André, da Borda do Campo, certo? E ele também vai montar o primeiro engenho. Ele vai trazer os primeiros colonizadores homens, né? Vai trazer o primeiro maquinário para montar o engenho. Então ele vai iniciar, o pontapé inicial da colonização do Brasil é com ele. E aí, esse período ele vai ficar aqui no Brasil entre 2 a 3 anos, não vai conseguir muito sucesso porque ele trouxe poucas pessoas, e aí ele vai retornar a Portugal. E aí Portugal vai resolver mudar a administração e vai dividir o Brasil em capitanias hereditárias, né? Então isso deu início definitivamente, né, ao processo colonizador. Olha lá, a fundação, né, do primeiro núcleo de povoamento com a Vila de São Vicente. Isso hoje, né, dentro do estado de São Paulo. Tudo bem, pessoal? Bom, então nesse contexto do período colonial, o que nós vamos enfatizar? O que costuma cair mais na prova nesta fase? Então a gente viu aqui o início do processo colonizador. Isso costuma ser muito cobrado? Costuma, com certeza. Eu falei para vocês, inclusive, o período pré-colonial, né? Mas o que mais? O que mais que as provas do Enem costumam cobrar? Olha lá. Então, ele costuma trazer questões relacionadas à organização social do período colonial, né? Por quê? Porque durante o período colonial, os historiadores costumam dividir o período colonial em 3 ciclos econômicos. O ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar e o ciclo do ouro. E nesse período, né, nós vamos ter uma mudança na organização social, né, do lugar, da colônia, certo? Então, o pau-brasil, por exemplo, não promoveu fixação do homem à terra. O que vai promover a fixação do homem aqui no Brasil vai ser o início, quando Portugal começa a explorar, plantar a cana, né, e produzir o açúcar aqui, certo? Então ele costuma tratar muito essas questões, né, dos ciclos econômicos, da organização social, que ele fala a sociedade do açúcar, a sociedade do ouro, né, eles costumam fazer essa comparação. E durante o período colonial nós tivemos 2 tipos de rebeliões: as revoltas nativistas, que não pretendiam a independência do Brasil, e as revoltas anticoloniais, essas sim, lutavam pela independência. Entre as revoltas nativistas, quais são as mais importantes? A aclamação de Amador Bueno, a revolta de Beckman, a Guerra dos Mascate, a revolta dos Emboabas, a revolta de Felipe dos Santos, essas são as cobradas. Entre as revoltas anticoloniais, quais são as mais importantes? A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, e a Revolução Pernambucana. Qual outro assunto muito cobrado? A ocupação e economia do território por parte dos portugueses. Quando os portugueses aqui chegaram a entrar em contato com os indígenas, aquilo que eu falei para vocês do período pré-colonial, né? Outro assunto, as invasões holandesas. Os holandeses, que eram os antigos flamengos, que eram parceiros do Brasil, foram proibidos pela Espanha durante a União Ibérica de fazer comércio com o Brasil. Os holandeses não aceitaram isso, criaram uma companhia de comércio chamada Companhia de Comércio das Índias Ocidentais e invadiu o Brasil. E a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais convidou Maurício de Nassau para governar o Brasil holandês, toda aquela região do Pernambuco. E o governo de Maurício de Nassau, ele vai criar uma vila nova, né, um bairro novo que vai dar origem mais tarde a Recife. Então isso costuma ser muito cobrado, né? A relação de Maurício de Nassau com os fazendeiros ali, os lusos brasileiros que aderiram aos holandeses. E depois, por que os holandeses foram expulsos? Por que os fazendeiros no momento aceitou e depois expulsou, né? Então esses são os assuntos que costumam vir nessas provas.
Outro assunto que também é recorrente, né, nas provas, a sociedade do ouro. Quando começa o processo de exploração, vai mudar completamente a estrutura social, econômica e política do Brasil, começando com a transferência do eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, a mudança, né, o Brasil, que era um Brasil rural, ele se torna um Brasil urbano, né, porque vai vir uma grande quantidade de pessoas, a população do Brasil vai quadruplicar, vão surgir cidades que não existiam, vilas, a administração vai ficar muito mais severa nessas regiões das minas. A atividade mineradora é uma atividade urbana, né? Por quê? Porque eles mineram de um lado do rio, do outro lado do rio eles moram. Isso vai dar origem a várias cidades. Então o ouro, ele promoveu inúmeros, né? A sociedade mineradora, a mineração, promoveu inúmeras transformações no Brasil. Surgiu um mercado interno que não existia, né? Vai nascer uma classe média que não existia na sociedade do açúcar, que é uma classe intermediária. Vai nascer uma sociedade urbana e móvel. Então, o ouro, ele vai promover importantes transformações econômicas, sociais e políticas no Brasil colonial. Então, é importante a gente revisar isso. Vamos pegar aqui agora uma questão do Enem, né? A respeito do movimento que aconteceu na Bahia em 1798. Vocês se lembram qual era esse movimento? Então, olha aqui, vamos ler juntos para a gente poder interpretar a questão? Olha lá. O que ocorreu na Bahia em 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração, subordinada das colônias no Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, a sedição avançou sobre a sua decorrência. Ele está falando de qual movimento aqui, gente? Ele está falando da Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, né? Que é um dos movimentos anticoloniais da história do Brasil. Vamos ver qual que é a pergunta? Olha o que ele está perguntando aqui. A diferença entre as sedições abordadas, né? No texto encontra-se na pretensão de, ele está fazendo uma comparação entre a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Inconfidentes são contestadores, conjurados são traidores. Isso é um texto, né, da história positivista. Isso aqui é um dos resultados que a gente tem da história positivista, né? Gente rica contesta, gente pobre trai. Né? Então isso é bem típico da história positivista. A diferença entre as sedições abordadas no texto está relacionada a quê? Qual que é a diferença básica? Ah, professor, uma aconteceu em Minas e outra na Bahia. Óbvio. Uma aconteceu em 1789, a outra 10 anos depois. Eles vão perguntar isso, né, gente? Está na resposta. Então, quais são as diferenças que eles vão cobrar? Vamos ver? Olha aqui, ele colocou lá, eliminar a hierarquia militar. Essa era a diferença entre elas. Abolir a escravidão africana, anular o domínio metropolitano, suprimir a propriedade fundiária, extinguir o absolutismo monárquico. Qual desses itens aqui difere as duas? Não esquecendo que a Inconfidência Mineira é elitista e a Conjuração Baiana é popular. Vamos recordar um pouquinho para depois a gente dar a resposta? Eu tenho certeza que vocês já sabem a resposta, né? Mas vamos recordar um pouquinho. Olha lá, qual que foi a causa principal da Conjuração Baiana? Né? A extrema pobreza, a exploração, o descaso do governo em relação ao Nordeste, depois que se descobriu o ouro na região Centro-Sul, né? O açúcar entrou em decadência com a concorrência holandesa. Então, a pobreza, a miséria levou essa população ao desespero. E aí, vários setores sociais se unem para poder organizar um movimento para libertar o Brasil de Portugal. E uma das principais reivindicações do movimento, além da independência, era abolir a escravidão. Tá? Esse era um dos pontos X. Por quê? Porque existiam muitos ex-escravos e escravos envolvidos no movimento. E não se esqueça que a maçonaria está presente aqui dentro, né? Então, olha lá, os planos dos revoltosos era proclamar a independência, transformar o Brasil numa república, abolir a escravidão, né? E, obviamente, dar ênfase a isso. Então, qual que seria a resposta correta?
Obviamente que seria a resposta letra B. O que é isso? A diferença é que a conjuração baiana, ela pretendia abolir a escravidão, e isso não estava claro na Inconfidência Mineira, né, em momento nenhum. Outra coisa, a conjuração baiana não aconteceu, da mesma forma que a Inconfidência Mineira também não aconteceu. Tá? Os dois movimentos não saíram do papel, por quê? Porque os revoltosos foram delatados antes. Todos os participantes da conjuração baiana foram mortos, né, de forma violenta, ou enforcados ou decapitados, tá? E os da Inconfidência Mineira, o fim deles foi diferenciado, né? Outra questão muito interessante, né, que a gente vai ver durante o período colonial. Seguiam-se 20 criados custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos. Depois destes marchava o embaixador do rei do Congo, magnificamente ornado de seda azul, para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. O dia 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. Aqui ele está narrando uma festa que era muito comum durante o período colonial. Ele está falando da coroação do rei Congo em Santa Amaro, na Bahia, que a coroa portuguesa costumava, né, sempre comemorar. E havia a participação e a integração dos negros, né, nessa festa. Tá? Até porque isso, né, obviamente, era um momento de integração, era um momento de diminuir aquela tensão, né, entre os donos e os escravos. Por quê? Porque eles viviam, né, sendo maltratados, humilhados, explorados. Então este era um momento em que as tensões eram mais aliviadas nesse momento de festa. Então aqui é um momento de integração da cultura portuguesa com a cultura africana. E não se esqueça que os africanos eles vão incorporar muito da cultura indígena e portuguesa e vão ressignificar, né? Obviamente a cultura deles vai nascer uma nova cultura que nós vamos chamar de afro-brasileira. Então ele pergunta assim: originária dos tempos coloniais, a festa de coroação do rei Congo evidencia um processo de... Essa festa evidencia um processo de quê? De mistura de quê? Né? Então olha lá, de exclusão social? Não, que eu acabei de falar de integração. De imposição religiosa? Não, porque ele está misturando costumes e hábitos. Né? De acomodação política? De supressão simbólica? Ou de ressignificação cultural? Antes da gente responder, eu já sei que vocês sabem a resposta, vamos recordar um pouquinho aqui. Olha só, as características da cultura afro, isso é muito importante dentro do Enem, né? Uma das principais características é que não há homogeneidade cultural nessa cultura, porque ela é um conjunto, né? Uma mistura dos hábitos que os africanos trouxeram lá da África e, obviamente, dos costumes que eles foram adquirindo aqui, né? E assim, então, é muito comum a gente encontrar a mistura desses hábitos fazendo nascer uma nova cultura que a gente chama de afro-brasileira. E, obviamente, até muito pouco tempo atrás, eles sofriam muito preconceito, né? Essa cultura não era reconhecida. Ela só passou a ser reconhecida a partir da Era Vargas, né? Com o Vargas, ele vai dar uma ênfase cultural muito grande a esse processo. E é a partir daí, né, da Era Vargas, que essa cultura passa a ser valorizada, passa a ser reconhecida como parte da cultura brasileira, tá? Isso é muito cobrado nos vestibulares. Bom, olha só, e essa lei, né, posteriormente, ela vai ser retomada e a partir de 2003 eles vão exigir que essa cultura, que essa matéria seja vista, trabalhada dentro das escolas brasileiras. Por quê? Tamanho é a importância da cultura afro para nós. Porque... obviamente, os negros que vieram para cá, a maioria deles vieram, né, de Angola, do Congo e Moçambique, eles faziam parte dos bantus. E outro grupo étnico foram os sudaneses. É deles, né, a formação maior dessa cultura afro-brasileira, certo? Então aqui já dá para a gente responder a questão. Qual seria a resposta certa? A resposta é que é ressignificação cultural, né? A festa do embaixador do Congo era celebrada na África, ela foi trazida para cá, mas ela foi ressignificada, ela foi colocada dentro de um novo contexto. Então, por isso, ressignificação cultural. E aí, uma última questão. Olha só, o Instituto Popular, de acordo com o Exame da Razão, fez da figura do alferes Xavier o principal dos inconfidentes e colocou os seus parceiros à meia ração de glória.
Merecem de certo a nossa estima aqueles outros, eram patriotas. Mas o que se ofereceu a carregar com os pecados de Israel, o que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte dos seus companheiros, pena que só ia ser executada nele, o enforcado, o esquartejado, o decapitado. Esse tem de receber o prêmio na proporção do martírio e ganhar todos, visto que pagou por todos. O que ele está falando aqui, gente? Ele está falando de quem? Ele está falando do Tiradentes, ele está falando da figura de Tiradentes, né? E ele está se apropriando da figura e fazendo uma comparação, né, ao cristianismo, à figura de Cristo, né, em relação a Tiradentes, porque está colocando ele como um mártir. Então vamos ver o que ele está perguntando. No processo de transição para a República, a narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira associa o quê? Então olha lá, a redenção cristã e cultura cívica, a veneração aos santos e o radicalismo militar, a apologia aos protestantes e o culto ufanista, a tradição messiânica e tendência regionalista, a representação eclesiástica e dogmatismo ideológico? Com certeza vocês já sabem a resposta. Mas antes da gente responder, vamos aqui, recordar a Inconfidência Mineira, que é outro movimento anticolonial elitista, extremamente importante, que costuma ser muito cobrado nas provas, do Enem. Então, olha só, a Inconfidência Mineira, ela aconteceu antes da Conjuração Baiana. Esse movimento não saiu do papel. Ele não aconteceu. Por quê? Os inconfidentes foram delatados por um dos participantes que estava organizando o movimento, que era o Silvério dos Reis. Ele delatou os seus participantes e aí começou a devassa. A coroa foi para a região e prendeu todos aqueles que foram delatados. E aí, obviamente, as pessoas que estavam envolvidas rasgaram todos os documentos que os ligavam ao movimento. Por isso que a gente tem muito pouca coisa sobre a Inconfidência Mineira, muita coisa. O que a gente tem são os autos do julgamento dos condenados. E aí todos eles foram levados para o Rio de Janeiro, foram julgados e foram condenados à pena de morte. Obviamente que o único que pagou foi o Tiradentes, porque um ano antes de se executar a pena, a rainha, ela foi lá e perdoou todos eles, menos Tiradentes, que tinha assinado uma confissão de culpa. Claro que ele foi obrigado, A Inconfidência Mineira é um movimento elitista. A Inconfidência Mineira sofreu grande influência da Revolução Americana e também, obviamente, das ideias iluministas, Eles pretendiam também libertar o Brasil, ou não o Brasil, pelo menos Minas Gerais, criar uma nova capital, transformar o Brasil numa república aos moldes dos Estados Unidos, criar uma universidade, e investir no processo de desenvolvimento da manufatura. Então, isso daqui são algumas das características que costumam ser cobradas, nas provas de vestibular. Então, em relação à resposta anterior, o mártir, que foi comparado com Jesus Cristo, era o Tiradentes, que acabou depois, mais tarde, sendo utilizado como símbolo da República, porque a República precisava usar o mártir para poder justificar a sua implantação. Então, aqui, vamos ver qual foi a resposta? Então, a resposta correta seria, obviamente, a letra A. Dentro daquele texto machadiano, ele pretendia, olha lá, simbologia republicana nos primeiros anos do regime. Nessa época, deu-se um importante debate sobre as alterações necessárias na bandeira nacional e também na escolha de datas e personagens históricos que representassem o novo regime. Eles resolveram escolher o Tiradentes como mártir, como representante da classe oprimida pela monarquia portuguesa. Porque vocês sabem que a proclamação da República no Brasil foi um golpe. Então, eles precisavam encontrar uma justificativa para implantar esse regime, que não foi um regime implantado pelo povo, foi imposto pela elite monárquica daquele período, certo? Então, aqui, pessoal, nós vamos recordar com vocês, então nós recordamos aqui com vocês, aliás, desculpa, alguns dos momentos mais importantes da história do Brasil colonial e que vocês precisam dar ênfase agora, para poder estar estudando o seu material aí e revisando isso daí. E daqui a pouco nós vamos encontrar na nossa segunda aula, aonde a gente vai fazer uma parte, dentro do período imperial, levando em consideração aquilo que a prova cobra mais. Tudo bem, turma?
Então eu agradeço a vocês, né, a participação de todos e até a nossa próxima aula. Um beijo!